Classe Profeta Samuel, da Igreja Batista Regular de Boa Vista, Roraima. Hoje nós estamos trazendo para os senhores mais uma lição da nossa revista Princípios Bíblicos da Liderança. E o tema da nossa lição hoje está no capítulo 15 da revista, Lei do Sacrifício, Alta Disciplina. Vamos desenvolver nessa aula sobre esse tema hoje. O texto indicado é 1 Coríntios 9, de 19 a 27. O texto é curto, então vamos ler esse texto que vamos colocar agora na tela. Diz lá: porque embora seja livre, fiz-me escravo de todos para ganhar o maior número possível de pessoas. Tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus para os que estão debaixo da lei. Tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. 21. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, mas sim sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm a lei. Para com os fracos, 22, tornei-me fraco. Para ganhar os fracos, tornei-me tudo como todos, para, de alguma forma, salvar alguns. Continuando no 23, faço tudo isto por causa do Evangelho, para ser coparticipante dele. Vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio apenas um ganha o prêmio? Corram de tal maneira que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa, que logo parece, mas nós o fazemos para ganhar com uma coroa que dura para sempre. 26. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar. 27. Mas esmurro o meu corpo e faço dele o meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Então, meu irmão, Paulo colocou seu ministério na obra de Deus acima dos seus desejos pessoais e estava disposto a se adaptar aos costumes dos outros povos, fossem judeus ou gentios, para levá-los a Cristo. Para se relacionar, melhor dizendo, com os judeus em Jerusalém, por exemplo, ele fez um voto de nazireu no templo. Você pode conferir lá em Atos 21, 23 e 24. Quando estava perto daqueles que estavam debaixo da lei, os judeus, Paulo obedecia à lei. Quando estava perto daqueles que estavam fora da lei, os gentios, Paulo não observava o costume judeu. O apóstolo esclareceu isto, no entanto, para que ninguém entendesse mal suas ações, por meio da obediência a Cristo, versículo 21, Paulo obedecia à lei de Deus, a qual era mais ampla do que a legislação mosaica. Era o cumprimento da vontade de Cristo. Vocês podem ver e conferir em 1 Coríntios 11, 1, Romanos 13, 8 e Colossenses 6, 2. Paulo tinha desejo de cumprir seu ministério a qualquer preço. Seu desejo era semelhante ao tipo de compromisso assumido na preparação para uma competição atlética. Eu assim corro, não como as coisas incertas. O apóstolo tinha um alvo bem definido
e sabia que era necessário perseverança para alcançá-lo, para se preparar adequadamente para a corrida ou luta. Ele sabia que tinha de se esforçar para manter a prática árdua e consistente necessária ao êxito. Vamos fazer a leitura do alvo da lição, que diz o seguinte: ao estudar esta lição, você entenderá que a autodisciplina é uma maneira de viver em sacrifício que precisa ser exercitada espelhando-se na pessoa de Jesus Cristo sob a dependência de Deus e do poder do Espírito Santo. E o versículo-chave: mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a qualificá-lo. Continuando, meus irmãos, agora com os alvos da lição, outros alvos que nós trazemos para essa lição, que é o seguinte: primeiro, saber, entender que o autodisciplina é uma maneira de viver em sacrifício. Reconhecer que a autodisciplina precisa ser vivida sob o exemplo de Cristo e na dependência do Espírito Santo. Desejar, desenvolver autodisciplina. Agir, desenvolver a disciplina a cada dia. Deixar de lado o que não colabora na liderança, mesmo que seja aparentemente bom ou agradável. E a introdução dessa lição é esta que está na tela. A lição de hoje trata de uma forma de sacrifício que deve ser exercitada principalmente pelos líderes: a autodisciplina. Vamos trazer alguns fatos verídicos para você sobre o que nós vimos numa revista. A revista conta a história de um jovem evangelista chamado Brum Clifford. Tornou-se um pastor que lotava auditórios, tido como o maior pregador do evangelho depois de Paulo. A bebida e o descontrole financeiro o destruíram. O que faltou? Faltou-lhe o autocontrole, a autodisciplina. E a falta do autocontrole que provoca a maior parte dos problemas de outros líderes também, diz Haggai, repetindo. E é a falta de autocontrole que provoca a maior parte dos problemas de outros líderes também, diz Haggai. Os princípios de lideranças abordados nesta lição podem ser aplicados em várias áreas da vida, por todos que estão envolvidos no reino de Deus. Autodisciplina significa controle de si mesmo ou domínio próprio. Eu vou passar agora para os senhores um vídeo que trata exatamente da autodisciplina. Muito bom esse vídeo, espero que vocês assistam e gostem. Vamos lá para o vídeo. Esta é a Priscila. Ela tem 18 anos e está estudando para passar na faculdade de medicina. Este é o Pedro. Ele está 18 quilos acima do peso e precisa muito emagrecer. Priscila e Pedro têm dois objetivos totalmente distintos. Mas o que é necessário para que os dois obtenham sucesso? Você sabe o que é? O que eles precisam é autodisciplina. A autodisciplina, acredito ser uma das habilidades mais importantes que devemos desenvolver durante a nossa vida, pois ela é responsável pela maioria das ações que tomamos. E se quisermos ter bons resultados e atingir qualquer objetivo, devemos desenvolver ela. E claramente, alcançando tudo o que queremos, seremos muito mais felizes. Pessoas autodisciplinadas são mais capazes de lidar com os conflitos, com o estresse e ter muito mais realizações em sua vida. E essas pessoas são capazes de tomar decisões positivas com muito mais facilidade.
A autodisciplina não permite as suas escolhas serem tomadas por impulsos ou sentimentos momentâneos. Em vez disso, ela fará que você tome decisões mais informadas e racionais, sem depois se sentir estressado ou arrependido com aquela decisão. Muitos acreditam que a autodisciplina é algo que você nasce com ela, mas não. A autodisciplina é um comportamento aprendido e pode ser aperfeiçoado a cada dia de prática. E o desenvolvimento dessa habilidade vai te permitir viver uma vida mais livre, ajudando você a fazer escolhas saudáveis e não apenas escolhas emocionais. A única maneira de melhorar a sua autodisciplina é através de uma prática intencional e dedicada. E eu estou aqui para te ajudar a desenvolver a sua autodisciplina. Por isso, vou te dar 3 dicas e um exercício para deixar ela muito mais poderosa. Primeira dica: reconheça as suas fraquezas. Se os cookies vão te fazer quebrar a dieta, ou se você não consegue ficar 2 minutos sem verificar as suas contas nas redes sociais, reconheça isso. Não tente inventar desculpas fingindo que suas fraquezas não existem, pois você reconhecer elas é o primeiro passo que você deve dar para ter autodisciplina. Segunda dica: estabeleça um plano claro. Ninguém acorda do dia para a noite de repente abençoado com uma autodisciplina. Em vez disso, você precisa de uma estratégia para desenvolvê-la. Se você quer aumentar os bons hábitos, como ler livros ou quer eliminar maus hábitos como passar muitas horas na frente da televisão, você precisará desenvolver um plano para saber o que fazer e o que te ajudará a atingir os seus objetivos. Bom, já que você reconheceu a sua fraqueza e desenvolveu um plano, agora eu vou te passar um exercício muito interessante para aumentar a sua autodisciplina. Esse exercício consiste em você dar ordem para o seu cérebro antes de tomar qualquer ação que você sabe que irá fazer. Por exemplo, quando acordar, fale: agora vou me levantar, vou caminhar até o banheiro, vou lavar o meu rosto, vou escovar os meus dentes e assim por diante. Ou você pode falar: agora eu vou entrar no meu quarto, vou abrir a gaveta, vou pegar o meu carregador e vou colocar o celular para carregar. Fale todas as suas ações durante o dia, por mais simples que elas possam ser, mas deixe claro e põe intenção naquilo. Mas é muito importante que você realize tudo o que você fala. Isso treinará o seu cérebro e irá o acostumar a obedecer tudo o que você ordenar. E quando você fala que vai fazer algo e realmente faz, você ganha mais poder e domínio do seu cérebro. Mesmo essas pequenas atitudes te trarão grandes efeitos. E quando você aumentar a dificuldade das tarefas que deseja realizar, o seu cérebro estará adaptado a obedecer tudo o que você mandar. Entendeu? É muito fácil. Apenas você precisa colocar em prática. Preste atenção. Agora eu vou te passar mais uma dica bônus para você começar a usar agora mesmo. Pare tudo o que estiver fazendo e repita comigo. Vou pegar o mouse do computador ou o dedo se estiver com o celular. Vou me inscrever no canal. Vou clicar em gostei. Também vou clicar no sininho para receber as notificações do canal. E por último, vou clicar na setinha e compartilhar com meus amigos. Muito obrigado por sua atenção. Vamos que vamos. Fui! Prosseguindo, após vocês terem assistido o vídeo sobre a autodisciplina, sigamos agora pelo o item 1, a lei do sacrifício em Moisés, que está lá em Êxodo 3, 1 até capítulo 4, 13. Espero que vocês estejam lendo essas passagens bíblicas em casa para melhor entender as nossas aulas. Que diz: qual é a lei do sacrifício? Porque a lei do sacrifício é essencial à liderança. Como Moisés aplicou a lei do sacrifício em sua vida? Ficava sozinho com Deus, foi honesto com Deus, estava sedento de Deus, foi quebrado por Deus. Um probleminha, voltamos, um probleminha aqui no computador, voltamos. O líder verdadeiro deve estar disposto a pregar, a pagar o preço para tornar-se eficiente, influenciar positivamente outras pessoas a ganhar respeito, que é a lei do sacrifício, oferta feita a Deus para expressar gratidão,
reconhecer a culpa e restaurar o bom relacionamento com ele. Começando com Abel, os humanos ofereceram, por iniciativa própria, vários sacrifícios, incluindo o de animais, sob o pacto da lei mosaica, porém os sacrifícios eram obrigatórios. Depois de Jesus ter dado sua vida como um sacrifício perfeito, os sacrifícios de animais não eram mais necessários, ou não são mais necessários. Mas os cristãos continuam oferecendo sacrifícios espirituais a Deus. Você pode conferir em Gênesis 4:4, Hebreus 13:15, 16 e em 1 João 4:10. No sacrifício cristão, o ofertante entrega-se voluntariamente, totalmente a Deus. 2. Porque a lei do sacrifício é essencial à liderança. Liderados desejam com os seus líderes pessoas em quem possam confiar, cujo exemplo seja digno e que tenha autocontrole, que demonstrem sua força interior. Como Moisés aplicou a lei do sacrifício em sua vida? Vamos ver. Quando lemos o texto de Hebreus 11, 24 até 29, notamos a grande fé de Moisés. Nos deparamos com atitudes tomadas por ele totalmente pela fé, que marcaram sua vida e o levaram a ter a sua grande experiência com Deus. Moisés nos ensina nos próximos tópicos a experiência de abrir mão da sua vida própria para a vida do povo de Deus. Moisés ficava sozinho com Deus. Os 40 anos de exílio em Midian lhe proporcionou amadurecimento para ouvir a voz de Deus. O líder precisa reservar tempo para ficar sós com o Senhor. Moisés foi honesto com Deus. Honestidade e integridade são qualidades que não podem faltar àqueles que servem ao Senhor. Estava sentado, sedento de Deus, melhor dizendo, estava sedento de Deus. A sede de Deus demonstra a dependência que se tem dele. Foi quebrado por Deus. Em Êxodo 3, de 3 a 4, Deus esperou que Moisés fosse voluntariamente a ele. Quando isto aconteceu, todo o alto orgulho, alta confiança foram removidos da sua vida. Vamos para uma aplicação. Moisés teria sido o líder que foi se não tivesse feito o sacrifício que fez? É uma pergunta para os senhores. Em qual ponto mencionado você mais se identifica com Moisés? Esses pontos que nós citamos agora, onde mais você se identifica com Moisés? Antes de irmos para o tópico 2, vamos desenvolver a seguinte tarefa. Serviço. Não procurou riqueza, aceitou rejeição, ofereceu-se como sacrifício vivo, exemplificou e serviu. Pergunta agora para vocês verem e responderem aí em casa como estão. Se fosse em sala de aula, nós íamos nos interagir nesse momento. Como que cada palavra acima se relaciona com o ministério de Jesus em algum momento? Vamos para o item 2. Lei do sacrifício no ministério de Jesus, que está lá em Mateus 20, de 20 a 28. Durante todo o seu ministério terreno, Jesus dependeu do Pai em oração. Está lá em Lucas 6:12. E tinha convicção da união do Espírito Santo em sua vida. Está lá em Lucas 4:16 a 21. Mesmo sendo o Senhor, assumiu a condição de servo. Você pode conferir nessas referências que está entre parênteses. Mesmo sendo o dono de tudo,
e de todos não procurou riqueza, nem quis dominar ninguém. Estão aí as referências também para os senhores. 3. Mesmo nunca tendo rejeitado alguém, aceitou rejeição, desprezo e humilhação por amor dos homens. Mesmo sendo dono da vida, ofereceu-se como sacrifício vivo ao dar a própria vida para resgatar muitos. Mesmo sendo mestre e Senhor, deu-nos os exemplos lavando os pés dos discípulos. Está lá em João 13, de 1 a 17. 6. Mesmo sendo maior, declarou que quem quiser ser grande deve ser aquele que serve. Mais uma aplicação para os irmãos. O que Jesus quis dizer com quem quiser tornar-se grande entre vós, será este o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Lá em Mateus 20, de 26 a 27. Será que Mateus 20 e 28 tem a mesma resposta? Deixe como exercício de casa, pesquisem e dê essa resposta sobre essa aplicação. O que significa discípulo? Um discípulo é alguém que se disciplina nos ensinamentos e prática de outros. A palavra discípulo, como disciplina, vem da palavra latina discípulos, que significa aluno ou aprendiz. Consequentemente, aprender é disciplinar. Por exemplo, se alguém quer avançar nas artes, na ciência ou no atletismo, precisa disciplinar-se e aprender a seguir os princípios e fundamentos dos melhores mestres nessa área de estudo. Assim foi e assim é com os discípulos de Cristo. Um discípulo segue Jesus. Meus irmãos, eu vou trazer mais um vídeo para os senhores que trata sobre o discipulado, sobre discípulos. Espero que vocês gostem, com o pastor Hernando Dias Lopes. Vamos ver então o vídeo agora. Fique à vontade nessa assistência do vídeo. Discípulos. A reprodução faz parte da vida. Desde cedo aprendemos a multiplicar. Em família, vemos os efeitos da multiplicação. Nos negócios, com dedicação e trabalho, também é possível multiplicar. Multiplicar é transformar o mais em muito mais. Cristo, quando esteve aqui, multiplicou pães e peixes, e mais do que isso. Ele multiplicou discípulos. No início eram 12, a esses 12, logo se juntaram 70, 120, 500, 3.000 e mais, muito mais. A ordem dele é a mesma hoje. Vá, ensine, batize e faça discípulos, e eles farão outros. Discípulos que se multiplicam formam uma igreja saudável. Afinal, queremos uma igreja cheia de membros ou de discípulos? Queremos a porta dos fundos aberta ou fechada? O membro espera pães e peixes, o discípulo é um pescador. O membro apoia-se no pastor, o discípulo ajuda o pastor. O membro luta para crescer, o discípulo para reproduzir-se. O membro espera uma visita, o discípulo é um visitador. O membro quer ir para o céu, o discípulo quer ir e levar pessoas para o céu. Discípulos oram, se relacionam e cumprem a missão com novos discípulos. Tudo isso porque discípulos não apenas somam, discípulos multiplicam. Foi assim que ele fez, e é assim que ele quer que façamos. Voltando após o vídeo, vamos para o item 3, qualificação indispensável na lei do sacrifício, autodisciplinas, que está em 1 Coríntios 9, de 5 a 15. O apóstolo Paulo
foi um discípulo que abriu mão de direitos que lhe cabiam legalmente, e isso era o que tornava eficiente. Observamos de quais coisas esse líder abriu mão. Vamos ver. Mais uma vez o computador deu um problema, mas vamos seguir. Primeiro, ele foi um homem que abriu mão do direito de ter uma esposa. Está lá no versículo 5. Não temos nós o direito de levar conosco uma esposa crente como fazem os outros apóstolos. Ele foi um soldado que abriu mão do direito de ter um salário. Quem serve como soldado às suas próprias custas? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Quem apacenta um rebanho e não bebe do seu leite? Ele foi um vinhateiro que abriu mão do direito de comer suas uvas, mesmo sabendo que o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Está lá em 2 Timóteo 2,6. 4. Ele foi um pastor de rebanhos que abriu mão do direito de beber dele o leite. E podemos ver em Coríntios 9:7, quem serve como soldado às suas próprias custas? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Quem apacienta um rebanho e não bebe do seu leite? Continuando, no 5, ele foi um boi que abriu mão do direito de comer o grão, pois está escrito na lei de Moisés, não amordace o boi enquanto ele estiver debulhando o cereal. Por acaso é como bois que Deus está preocupado? Por acaso é com bois que Deus está preocupado? 6. Ele foi agricultor que abriu mão do direito da sua colheita. Vamos lá. Não é certamente por nossa causa que ele o diz. Sim, isso foi escrito em nosso favor, porque o lavrador, quando ara, e debulhador, quando debulha, deve fazê-lo na esperança de participar da colheita. No 7, ele foi um servidor do templo que abriu mão do direito ao prato de comida. Está no 13. Vocês não sabem que aqueles que trabalham no templo alimentam-se das coisas do templo? E os que servem diante do altar participam do que é oferecido no altar? Da mesma forma, o Senhor ordenou àqueles que pregam o Evangelho, que vivem do Evangelho. Continuando 8, ele foi um pregador que abriu mão do direito de uma oferta. Diz lá, mas eu não tenho usado de nenhuma desse direito, não estou escrevendo na esperança de que vocês façam isso por mim. Prefiro morrer a permitir que alguém me prive desse meu orgulho. E mais uma aplicação. O que é mais difícil para você abrir mão hoje? Você tem medo de perder o que hoje? E vamos à conclusão da lição neste domingo. Vamos lá fazer a leitura. Todos os cristãos precisam cultivar e desenvolver as disciplinas da vida espiritual. A meditação, o estudo da palavra de Deus, a oração e a confissão, o ficar a sós com Deus e o culto a Ele, a comunhão e o serviço cristão. Com isso, meus irmãos, concluímos a lição 15 da nossa revista. Esperamos que vocês tenham uma boa aplicação do que nós estudamos hoje e que Deus esteja ricamente abençoando a vida de vocês em nome de Jesus.